Olá, alunos! Na aula de hoje nós iremos falar sobre as novas tags de input do HTML5. Então eu já trouxe para vocês aqui o nosso código pronto, porque ele é um pouco extenso, para a aula não ficar muito longa. Então nós usamos a nossa estrutura básica do nosso HTML, doctype, o HTML, o head, o head, o body, e dentro do body nós iremos criar as nossas os nossos inputs usando o HTML5. Então tá, eu criei lá o doctype, HTML, usei um atributo language, que significa que eu estou usando a linguagem PTBR. Usei um título e um meta char7 UTF-8. E dentro do body eu criei um form, como vocês já viram, como que cria um formulário. Então aqui eu criei alguns comentários. Associar label com os elementos são boas práticas. O que seria isso? Tipo, eu coloco uma tag chamada label for e recebe a minha estrutura do meu elemento, o nome, e coloco para ele que vai ser o nome e fecho a minha label. O que significa isso? Significa isso daqui, ó, que eu dei uma label para que esta caixa aqui, o meu usuário consiga saber o que é que ele precisa digitar nessa caixa. Então, quando eu clico em cima do nome, observe que ele já vai e já coloca o cursor dentro da minha estrutura, do meu input, onde eu preciso digitar. Então, é boa prática a gente colocar um label para identificar o que o nosso usuário precisa apresentar na tela, o que ele precisa digitar lá nos meus inputs, lá nas minhas caixinhas de informações. Logo em seguida, eu criei o input, que vocês já aprenderam, um input básico, que é um input type do tipo texto, e dei um ID para ele chamado nome. Lembrando que o for aqui do meu label tem que ser o mesmo nome que está aqui no meu ID. Se não for idêntico, o meu label ele não faz essa transição. Quando eu clicar em cima do nome, o cursor não já fica por default dentro da minha caixa de diálogo. Aqui foi a criação do nosso input, que nós já aprendemos quando a gente aprendeu a criar os formulários. E a partir de agora, nós teremos os novos inputs do nosso HTML5. Que o primeiro nós iremos colocar um e-mail e atribuindo ele um requisito. Então eu criei a label, como eu expliquei anteriormente, criei uma label for chamada e-mail e disse que ele vai apresentar lá no meu navegador um e-mail. Dei para ele o input type e-mail, ID e-mail. Até aqui tudo normal, tudo básico, igual nós criamos o nosso formulário nas aulas anteriores. Logo em seguida, eu dei um outro atributo para ele, chamado placeholder, que eu coloquei para ele um texto onde ele vai me dar um exemplo do que eu preciso digitar. Então, ó, quando eu clicar aqui no meu e-mail, observem que lá ele já tem teste@teste.com. Ele me deu um exemplo do que eu preciso digitar. Eu posso colocar lá, ó, teste.teste.com.br. Observe que a partir do momento que eu comecei a digitar, ele sumiu esse exemplo que eu dei para o meu input. Então isso daqui é só para o meu usuário saber o que ele precisa digitar. Por mais que esteja aqui o e-mail, ele pede o e-mail completo. Se eu digitar teste e pedir para enviar, observem que ele vai me dar
uma caixa de informação pedindo para que inclua um arroba no endereço do e-mail, que no caso foi o teste que eu dei. Logo em seguida eu criei um número, label número, da mesma forma, e disse para ele que o meu input number, com o meu ID número, ele vai ter o mínimo de 5 e máximo de 10. Então quer dizer, eu posso vir nele aqui, ó, o mínimo dele, da minha caixa que ele deixa alterar, é 5. Ele não deixa alterar para 4, 3 e o máximo é 9, que no caso foi o 10 que eu coloquei. Logo em seguida veio a URL. Então a URL é a mesma forma que eu usei lá no meu e-mail. Ele também está trazendo a URL para mim e está me dando um exemplo que eu tenho que colocar http www. E o meu endereço. Logo em seguida eu fiz também uma caixa de pesquisa, tá? Com o seu exemplo, e usei o Wrangler, que é essa barrinha de rolagem aqui, ó, onde eu posso alterar esse cursor. Eu vou subir aqui, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, para me pegar os outros inputs que estão embaixo. Depois do Wrangler, eu criei uma label chamada data e passei um input para ele, data, que ele vai me dar esse formato de data aqui, ó, com o meu calendário. Quando eu quiser colocar um calendário, uma data para que o meu usuário consiga preencher, é só eu vir aqui no meu calendário, ó, eu posso trocar os meses e posso colocar a data que eu queira. Logo em seguida eu criei o do color, que é esse daqui. Quando eu clicar em cima dele, ele me dá várias cores para que eu possa definir, tá? Ó, então ele me dá essa cor que eu escolhi aqui, ó, que é a cor preta em hexadecimal. Posso copiar essa cor aqui e usar em outra página ou para fazer um background, que vocês irão aprender o que é um background lá no CSS. Nós vamos usar bastante essas cores hexadecimais. E por último, eu criei um input de submit, que nós também já tínhamos criado, que é passando um valor de enviar, que é o nosso botão de enviar. Então vamos preencher aqui, ó, por exemplo, Ederson Gomes, teste@teste.com.br. Vou deixar o número como 7. Vou colocar aqui, ó, www.google.com. Vou colocar, digite algo aqui, pesquisar sobre HTML. Vou colocar, vou subir o meu Wrangler, pode ver que, ó, quanto mais eu coloco, mais ele dá tipo uma desfocada. Vou querer colocar a data, por a data do dia 30/10/2020. Vou trocar a cor e vou enviar. Quando eu clico no botão enviar, ele vem e apaga para mim todas as informações que eu tinha preenchido nas minhas caixas de informações. Muito obrigado e até a próxima aula.